Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre A Dimensão Desconhecida, que é um romance da Nona Fernandes, publicado originalmente em 2016. Eu tenho essa edição aqui, que é uma edição em inglês, mas no ano passado saiu pela editora Moinhos, que já havia publicado outro trabalho da autora aqui no Brasil, uma tradução deste livro para o português. Eu li este livro no ano passado, só que eu não tive tempo de falar sobre ele. Então, como é um livro que chamou muito a minha atenção, ele entrou, inclusive, para a minha lista de melhores leituras de 2023, portanto, eu resolvi fazer aqui um vídeo sobre este livro. E esse daqui é um romance no qual, assim como já havia acontecido antes aqui em Space Invaders, que é uma novela da Nona Fernandes, publicada originalmente em 2013, mas que chegou aqui ao Brasil pela Moinhos em 2021, em ambos os textos, então, a autora explora as diferentes configurações e as diferentes formas da memória, tanto individual quanto coletiva. Além disso, em ambos os textos, a Nona Fernandes se utiliza de elementos da cultura pop para poder trabalhar alegoricamente com o contexto da ditadura militar no Chile. No caso do livro de 2013, a Nona faz uso de uma série de referências ao jogo Space Invaders do Atari para falar da luta entre os guerrilheiros e os militares. E neste outro texto, de 2016, a autora faz referência à série Além da Imaginação para poder tratar de temas como a tortura, o desaparecimento de guerrilheiros, essa memória que vai aos poucos se modificando e etc. A diferença é que, ao passo que em Space Invaders nós temos uma narrativa coral, ou seja, uma narrativa feita de muitas vozes, focando sempre a presença ausente de uma colega de escola chamada Estrela Gonzalez, cujo pai trabalhou para os órgãos de repressão durante a ditadura chilena. Em A Dimensão Desconhecida, predomina uma única voz que, de vez em quando, permite que outra voz ou que outras vozes se manifestem, mas de maneira muito menos sistemática do que aconteceu na novela de 2013. Parêntese. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, nós estamos em época de férias escolares. Por isso mesmo, as crianças estão brincando aqui perto da janela de casa, porque eu moro próximo ao campinho de futebol do condomínio. Então, pode ser que de vez em quando você escute uma gargalhada, um grito, enfim, algum tipo de comemoração efusiva. Então, é por conta desse detalhe. Espero que isso não incomode muito. Mas o que eu ia dizer, ainda pensando nessa relação intertextual entre esses dois textos da Nona Fernandes, na última parte aqui de A Dimensão Desconhecida, que é uma parte intitulada Zona de Escape ou Zona de Fuga, não sei como ficou a tradução para o português, a autora estabelece uma intertextualidade bem direta com o livro anterior, ao retomar a história real de 3 militantes que foram degolados em 30 de março de 1985. Como eu disse antes, a Estrela Gonzalez, que aparece em ambos os textos, em que em ambos é amiga dessas narradoras ou dessa narradora, ou pelo menos foi na época da escola. Mas, enfim, a Estrela Gonzalez, ela, como eu já adiantei, era filha de um militar. O nome desse militar era Guilhermo Gonzalez Betancourt. E esse militar, ele esteve diretamente ligado ao assassinato desses 3 militantes em 30 de março de 85, e ele, inclusive, foi condenado por isso em 1994. E aqui, em A Dimensão Desconhecida, essa história ela continua, uma vez que a narradora nos revela que ela assistiu a um desses jornais sensacionalistas e ficou sabendo, por meio dele, do assassinato da Estrela, que é essa antiga colega de escola. Isso já havia sido anunciado lá em Space Invaders, e isso volta também em algum momento aqui de A Dimensão Desconhecida. E isso, de certo modo, banaliza essa tragédia, ao mesmo tempo em que a aproxima
de toda essa violência da época ditatorial, né? E banaliza justamente porque esse tipo de jornal sensacionalista recorre a uma dicção bastante performática para chamar a atenção e assim conquistar mais audiência, esse tipo de coisa. E, inclusive, né, ainda nesse momento de comparar os dois livros, existe um trecho de A Dimensão Desconhecida que é basicamente ou praticamente igual a um trecho aqui de Space Invaders, que diz o seguinte. Inclusive, eu acho que eu li esse trecho no meu vídeo aqui sobre essa outra narrativa da Nona Fernandes. Na página 65 e na página 66 é dito o seguinte: o tempo não é claro, confunde tudo, revolve os mortos, transforma-os num só, volta a separá-los, avança para trás, retrocede ao contrário, gira como um carrossel de parque de diversões, como numa gaiola de laboratório, e nos enreda em funerais e marchas e detenções, sem nos dar nenhuma certeza de continuidade ou de fuga. Esse trecho aparece quase que copiado, palavra por palavra, aqui em A Dimensão Desconhecida, o que confirma mesmo essa relação intertextual entre ambas as narrativas. E aí, finalmente, antes de centrar os meus comentários aqui em A Dimensão Desconhecida, é interessante notar que lá em Space Invaders, a narradora diz em dado momento que o motorista da Estrela Gonzalez, que era uma menina que vinha de uma família um pouco mais rica do que a das colegas, até porque o pai, sendo militar, tinha ali alguns luxos aos quais as outras pessoas não tinham tanto acesso. Então essa menina, ela ia todos os dias para a escola, sendo acompanhada ali por um motorista em um carro muito confortável, etc. E esse motorista é descrito em Space Invaders como uma pessoa muito solícita, muito gentil. Então ele levava essas meninas para passear ali naquele carrão, para tomar sorvete, etc. E depois essa narradora fica sabendo que naquele mesmo carro eram levados os presos políticos que seriam executados por aquele motorista tão bonzinho. Ou seja, na época da ditadura militar, o horror ele se tornava algo cotidiano, porque sempre existia alguma coisa de oculto por trás da normalidade do dia a dia, como se tratasse de uma dimensão desconhecida que se expande para além da imaginação. Então, veja, a mesma coisa vai acontecer aqui nessa outra narrativa, porque o ponto de partida do romance aqui, né, da Nona Fernandes, o ponto de partida de A Dimensão Desconhecida é uma entrevista que aconteceu em 27 de agosto de 1984. Nessa data, um agente do Serviço de Inteligência das Forças Armadas do Chile, e o nome desse agente era Andrés Valenzuela Morales, procurou a jornalista Mônica Gonzalez, que trabalhava em uma revista da oposição, para falar sobre a sua participação como torturador na ditadura do Chile. Depois disso, depois de dar essa entrevista, que enfim teve uma repercussão muito grande, o Valenzuela teve que fugir do Chile para a França via Argentina com a ajuda do Vicariato da Solidariedade, que foi uma organização católica que ajudava as vítimas da ditadura do Chile e que foi criada em 1976 pelo Papa Paulo IV, a pedido de um cardeal do Chile chamado Raul Silva Henríquez. E aí, pelo que eu saiba, até hoje, esse sujeito, que é o Valenzuela, que deu essa entrevista, então, para uma revista de oposição, falando em detalhes a sua atuação como torturador, esse sujeito, até hoje, vive exilado e é protegido por organismos internacionais, por mais que, nesse meio tempo, de 84 para cá, ele voltou ao Chile algumas vezes para dar algumas entrevistas, mas pelo que eu pude entender, até hoje em dia, ele vive nessa situação de exilado político, né? Essa entrevista concedida por ele, então, ela foi publicada na tal revista,
Inclusive, eu encontrei a capa dessa revista, eu vou deixar aqui na tela para que você veja. E hoje em dia, essa entrevista ela pode ser encontrada em um site que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então, se você aí lê em espanhol, fica a minha recomendação como leitura complementar ao romance da Nona Fernandes. Mas eu já aviso que assim é uma entrevista bem pesada, porque, como eu disse, é um torturador que fala, por vezes, com uma profusão de detalhes muito grande, sobre algumas de suas atuações como militar, né? Então, assim, pode ser que isso choque algumas pessoas em alguns pontos da entrevista. Evidentemente que essa publicação só aconteceu devido aos esforços de várias pessoas que trabalhavam na clandestinidade, uma vez que na época não eram permitidas publicações contrárias ao governo no Chile. Tanto que, se não me engano, essa entrevista foi publicada primeiro nos Estados Unidos e só depois ela apareceu na imprensa chilena, o que é no mínimo irônico, considerando a atuação da CIA no golpe que aconteceu no Chile em 11 de setembro de 1973. Né? O que aconteceu, então, é o seguinte: a narradora, cujo sobrenome é Fernandes, o que acaba fazendo com que a gente a associe à própria autora do livro, essa narradora está trabalhando em um roteiro para um documentário sobre a atuação do Vicariato da Solidariedade, e por conta disso mesmo ela acaba entrando em contato com a tal entrevista concedida por esse homem que torturava, e ao entrar em contato com essa entrevista ela se lembra de ter tido acesso à revista na época da publicação original, e ela se lembra de ter ficado muito impressionada, porque o título, a manchete principal dessa revista era justamente Eu Torturei. E ela se lembra que uma das primeiras coisas em que ela pensou foi que esse homem que torturava, que é como o Valenzuela é chamado ao longo da narrativa, de tanto que esse título da entrevista marcou a narradora, e ela lembra-se então, ao entrar em contato de novo com essa entrevista e recuperar toda essa memória de infância ou de adolescência, enfim, ela se lembra que uma das primeiras coisas que ela pensou quando viu essa revista pela primeira vez foi que esse homem que torturava era muito parecido com o professor de biologia dela. Então, veja, eu achei esse trecho muito interessante porque a narradora ela sublinha, olha, esse homem que torturava, ele não se parecia com um monstro, com um psicopata. Ele podia ser qualquer pessoa, ele podia ser uma pessoa que fazia parte do meu cotidiano, né? Ou seja, novamente nós estamos aqui diante de um mal cotidiano, que faz parte do dia a dia, pelo menos na aparência. Por tudo isso, essa narradora, autora, roteirista, decide recontar as histórias das pessoas que são mencionadas pelo Valenzuela durante essa entrevista, só que ela faz isso a partir das próprias memórias da infância, uma vez que essa narradora, assim como a própria Nona Fernandes, pertence à chamada geração dos filhos, que é a geração de pessoas que eram crianças durante a ditadura militar e, por isso mesmo, tem uma memória dessa época que é muito fragmentada, confusa, cheia de lacunas, porque quando se é criança não se entende muito bem o que está acontecendo politicamente ao seu redor, né? E muitas vezes, quando essas crianças iam perguntar alguma coisa para os adultos, os próprios adultos não sabiam, não queriam ou não podiam responder aquilo que estava sendo perguntado. E por isso mesmo, para essa geração dos filhos, a ditadura funcionava como essa espécie de dimensão desconhecida. Desse modo, o romance reflete sobre a memória individual dessa narradora, ao mesmo tempo em que recupera a memória coletiva a partir da qual ela preenche as lacunas da própria memória. Então, é como se essa entrevista do Valenzuela fosse a porta de entrada ao umbral de uma outra dimensão que está para além do conhecido, para além da imaginação. Esse personagem, que também é chamado em alguns momentos pelo codinome Papudo, que era como ele era chamado pelos militares, funciona então como uma espécie de mensageiro
da outra dimensão, como esse agente duplo que habita em dois mundos. Tanto é assim que para ir para essa outra dimensão da tortura, ele precisava de um outro nome pelo qual ele não queria mais ser chamado após desertar, após dar essa entrevista. Porque só assim, só assumindo essa outra identidade, só sendo o papudo, ele conseguiria atravessar um umbral para além da vida comum e entrar nessa dimensão da tortura, da morte, do desaparecimento e etc. Mas essa dimensão, apesar de desconhecida, era muito próxima e por vezes se confundia com aquilo que havia de mais prosaico por ser um lugar cinzento, por ser esse espaço onde o sinistro e o comum têm o mesmo peso. Tudo isso acaba fazendo com que esse homem que torturava ocupe um lugar bastante incômodo na história, né? Não só na narrativa do romance, mas na história com H maiúsculo, né? E mesmo na memória dessas pessoas, né? Tanto é assim que existem aqui no romance duas passagens que discutem diretamente essa questão. Então eu vou aqui ler uma dessas passagens e explicar um pouco da outra, né? Então, primeiro eu vou ler aqui essa minha edição que eu tenho em mãos, como eu disse, é uma edição que está em inglês, então eu fiz aqui uma tradução para poder ir facilitando essa minha fala aqui no vídeo. Então, na página 33 dessa minha edição, é dito o seguinte, que o Valenzuela não pode ser facilmente rotulado como bom ou mau. O homem que imagino habita um lugar mais confuso, desconfortável, de difícil classificação. Isso ocorre porque, se por um lado o Valenzuela participou de torturas, por outro lado, ele acabou se arrependendo. E aí, por falar em arrependimento, isso nos leva ao segundo... E é por isso, por conta desse arrependimento, que é difícil de classificar esse sujeito, né? Porque, por um lado, ele está no time dos vilões, né? Porque ele foi um torturador. Por outro, ele também se aproxima do time dos mocinhos, porque, afinal de contas, ele denunciou aquilo que acontecia e, por conta dessa denúncia, várias coisas ali desfavoráveis aos militares começaram a acontecer. Então, veja que, ao mesmo tempo, ele não é nem totalmente bom, nem totalmente mal. E aí, essa ideia de arrependimento nos leva, então, ao segundo trecho, que é um trecho que eu não vou ler do romance, porque é um trecho um pouco grande, mas eu vou explicar um pouquinho dele aqui para vocês. Logo no final da narrativa, a narradora está conversando com o marido dela, e os dois estão falando ali sobre Frankenstein, da Mary Shelley. Inclusive, já fiz um vídeo aqui falando de Frankenstein, e naquele mesmo vídeo eu também falo da adaptação do Junji Ito, enfim, vou deixar o link para esse vídeo na descrição. Bom, mais especificamente, esses dois personagens, a narradora e o marido, estão falando sobre o final do romance da Mary Shelley. E aí aqui eu vou dar um spoiler lá do Frankenstein. Quando o romance acaba, o monstro ele se exila para poder fugir dos crimes que ele havia cometido. A narradora aqui de A Dimensão Desconhecida diz então que esse monstro ele não escolheu ser um monstro, né? Ele não escolheu ter um aspecto terrível, ele não escolheu ter o cheiro de morte que exala dele. E principalmente, ele só se exilou no fim da narrativa porque ele começou a se sentir arrependido das coisas terríveis que havia feito por conta dessa sua condição monstruosa. Mas, por outro lado, o marido da narradora diz que o fato desse monstro ter se arrependido não faz dele uma criatura menos monstruosa. Na verdade, isso só o torna um monstro arrependido. Então veja que a comparação que se estabelece aqui entre o monstro de Frankenstein e o Valenzuela, ela é bastante óbvia, mas chama muito a atenção o fato de a autora comparar esse personagem real a um monstro de ficção científica criado para assustar as pessoas, quase como se a realidade
não fosse suficiente para rotular um torturador. E no fim das contas, é exatamente isso. O fato de não terem escolhido aquilo que fizeram, o monstro por ter sido criado daquele jeito, e o Valenzuela por ser um pau-mandado dentro das Forças Armadas do Chile, e o fato de terem se arrependido não apaga as ações que ambos fizeram, né, ao longo da história. Não, o fato de ser um monstro criado por um doutor maluco não atenua o peso das atitudes do monstro lá de Frankenstein, assim como o fato de ser ali um militar de baixa patente não atenua a gravidade das torturas cometidas pelo Valenzuela. E essa comparação com um personagem de ficção científica se adequa bem a outra grande intertextualidade que a autora estabelece aqui, que é com a série de ficção científica Além da Imaginação, que fez bastante sucesso justamente nos anos 70, mesma época em que estava acontecendo a ditadura militar no Chile. E assim, tanto na série quanto na vida real, aconteciam coisas inexplicáveis como desaparecimentos em plena luz do dia, pessoas que eram esquecidas ou apagadas dos registros oficiais, e outras coisas que pareciam estar além do imaginável. Daí, essa associação feita pela autora. Portanto, nós estamos falando aqui de uma realidade partida, de uma realidade fraturada entre a esfera pública e a clandestinidade como essa dimensão desconhecida. E assim, outro modo de preencher as lacunas da memória é por meio da ficção, seja ela a ficção de um romance do século XIX, seja ela a ficção de uma série de TV que fez sucesso nos anos 70. E tudo isso já é anunciado na epígrafe do romance, que cita diretamente uma frase que abria os episódios da série. Então, é quase como se ler esse livro também fosse, de certo modo, como entrar nesse lugar que está para além da imaginação. Além do mais, existe aqui um trecho muito específico no qual essa narradora faz uma citação direta da série e logo em seguida ela fala um pouco sobre a sua relação com essa série, né, com esse seriado que foi o Além da Imaginação. E aí eu vou ler aqui agora para vocês alguns trechos, né? Primeiro eu vou ler a epígrafe do romance e depois eu vou ler uma passagem que está entre as páginas 38 e 39 dessa minha edição aqui, que eu tenho em casa. Então, a epígrafe do livro diz o seguinte: para além do conhecido, existe outra dimensão. Você acaba de atravessar para o outro lado. Então, veja, como isso está logo no início do romance, é como se, ao abrir essas páginas, nós também estivéssemos atravessando para o outro lado, para essa dimensão desconhecida. E aí, entre as páginas 38 e 39, está dito o seguinte: abrimos essa porta com a chave da imaginação. Atrás dela encontraremos outra dimensão. Senhoras e senhores, vocês estão prestes a adentrar um mundo secreto de sonhos e ideias. Estão entrando na dimensão desconhecida. Nos anos 70, sentado em frente a uma TV em preto e branco, na cozinha da minha antiga casa, assisti a vários episódios de Além da Imaginação. Estaria mentindo se dissesse que me lembro da série em detalhes, mas fiquei marcada para sempre pela sedutora inquietação da voz do narrador, me convidando a adentrar aquele mundo secreto, um universo que se desenrolava para além do prosaico e dos limites do que estávamos acostumados a ver. Os episódios curtos narravam histórias fantásticas e bizarras, e em todos eles uma porta, uma pequena fresta se abria, oferecendo um vislumbre de uma realidade alternativa que eu gostava de visitar através da televisão. Todo esse movimento intertextual estabelece uma tensão entre ficção e realidade, de maneira que a autora subverte, deste modo, a noção do que é real, conforme faz essas conexões entre o contexto da ditadura e os absurdos dessa série. E é por isso que assistir à série não era mais do que um modo de... não era apenas um modo de se divertir, mas sim um outro caminho para chegar à própria realidade, por mais absurda que ela pudesse parecer. Por exemplo, existe aqui um momento em que a mãe da narradora
ela presencia uma abordagem na qual os militares sequestraram uma pessoa no meio da rua em plena luz do dia. E aí, na página 44 do livro, a narradora diz o seguinte: os transeuntes, as pessoas na rua, minha mãe, o motorista de ônibus, todos que habitavam o mundo da normalidade aparente e cotidiana, testemunhou aquela breve rachadura através da qual a dimensão desconhecida apareceu. E a autora aqui, ela não usa apenas a série para estabelecer essa montagem do passado. Ela também justapõe nesse processo músicas, jogos, filmes, livros, programas e dados da própria biografia e da memória individual para tornar inteligível o discurso sobre a memória coletiva e sobre a tal dimensão desconhecida, que não deixa de ser outro nome para o aparato repressivo do Estado, por meio do qual as pessoas, as pessoas sabiam que esse aparato existia, né? Só que elas não o viam, elas não entravam em contato com ele com frequência. E, por meio desse aparato, pessoas desapareciam, eram torturadas, etc. Né? Só havia, então, esses breves momentos de ruptura que permitiam ver essa dimensão desconhecida invadindo a realidade cotidiana. E já que eu falei aqui que essa narradora menciona outros materiais além da série, em dado momento ela comenta sobre um programa que ela também assistia na televisão, chamado Jogos da Mente. E ela se lembra que uma vez, nesse programa, foi um ilusionista e ele manipulava aquilo que o espectador estava vendo ou percebendo na tela da televisão, usando uma técnica chamada cegueira por desatenção. Essa técnica funciona por meio de uma série de sugestões que fazem o cérebro ver aquilo que o ilusionista quer que ele veja. E isso acaba sendo comparável, na urdidura da narrativa aqui desse romance, à manipulação de informações pelos militares que controlavam aquilo que as pessoas viam ou deixavam de ver, usando fotos forjadas e outras coisas para convencer as pessoas de que os militantes eram perigosos e, por isso mesmo, eles tinham que ser detidos a qualquer custo. E o próprio fato de se referir a essas pessoas sempre como os inimigos, os baderneiros, os comunistas, etc., já tira dessas pessoas a humanidade, o que legitima que essas pessoas sejam assassinadas, que essas pessoas desapareçam nessa dimensão desconhecida, porque afinal de contas, essas pessoas não são seres humanos. Outra coisa importante nesse processo de recuperar, ou para usar de novo uma palavra que eu já usei antes e que me parece mais adequada, outra coisa importante nesse processo de montar o passado é o uso da imaginação como complemento à memória. E aqui eu peço licença a vocês para abrir um parênteses de autopropaganda, porque em um dos capítulos da minha dissertação eu falei um pouco dessa relação entre memória e imaginação a partir de dois autores. Então, assim, eu podia aqui ficar elaborando um pouco melhor isso, mas eu acho que ia tomar muito tempo do vídeo. E como eu já escrevi isso na dissertação, o que eu vou fazer aqui agora, pedindo a devida licença, é ler um trecho da minha dissertação para poder complementar mesmo essa minha fala. É um trecho um pouco longo, mas eu não ligo para a duração dos meus vídeos, né? Enfim, eu escrevi o seguinte: considerando a proximidade entre memória e imaginação, Michael Pickering e Emily Catlin cunharam o termo imaginação mnemônica para se referir, e aqui eu cito os autores, às maneiras pelas quais continuamente qualificamos, adaptamos, refinamos e ressintetizamos a experiência passada, a nossa própria e a dos outros, num processo que acontece no tempo e através do tempo. Para os autores, memória e imaginação estabelecem uma tensão produtiva que dá novos significados à elaboração do passado, uma vez que elas agem uma sobre a outra e excedem suas possibilidades separadas
em virtude de sua colaboração. No caso específico da narrativa literária sobre a memória, sua relação com a imaginação mnemônica é imprescindível para a exploração criativa da lembrança. Cabe à imaginação contornar as lacunas e aporias próprias das oscilações e complexidades envolvidas no processo de recuperação e ruptura com o passado promovido pela memória e pelo esquecimento. Em outro texto, os autores desenvolvem mais minuciosamente o conceito de imaginação mnemônica, partindo da premissa de que a imaginação reativa a memória e a memória estimula a imaginação, de modo que há, e aqui eu cito novamente os autores, uma síntese ativa entre lembrar e imaginar, essencial para a nossa compreensão da relação entre passado, presente e futuro. É por meio da imaginação mnemônica que nossos compromissos com o passado movem-se por uma série de dualidades interativas: a constituição da individualidade e a comissão da ação social, a interação entre experiência e expectativa, memória e possibilidade, as relações entre a experiência de primeira mão vivida e a experiência de segunda mão, mediada ou herdada. Enfim, então, foi isso que eu escrevi lá no texto da minha dissertação. Por isso mesmo, todas as lacunas da memória são preenchidas aqui no romance, ora com a imaginação, ora com referências intertextuais. E tudo cabe nesse terreno da imaginação, desde detalhes do cotidiano ou da aparência de determinados desaparecidos políticos e pessoas que sequer estão presentes nos livros e nos museus sobre a ditadura, até mesmo os pesadelos que essa narradora acredita que o homem que torturava deve ter todas as noites, ou então dados mais precisos sobre o contexto da ditadura. Tudo cabe na imaginação dessa narradora aqui, porque logo no início do romance, ela nos diz que sua função ao longo da narrativa vai ser justamente imaginar as coisas, e não tanto contar as coisas. Tanto é assim que o verbo imaginar se repete várias vezes ao longo do romance. E em uma carta que a narradora imagina que o Valenzuela escreve a ela, esse sujeito diz que a imaginação dessa narradora é mais nítida do que a memória dele. Então veja que nós temos o tempo todo esse jogo de uma produtividade muito interessante entre memória e imaginação. E ainda pensando nessa tal carta, ela se estrutura em versos, como se fosse ali um poema. E nela o Valenzuela se lembra de algumas impressões sobre essas torturas que fazia e fala também desses pesadelos que o atormentam para o resto da vida. E aí é muito interessante pensar que nós temos no romance essa temática ligada à violência, mas que aparece justamente como se fosse um poema, né? Então, é uma escolha estética muito interessante, se a gente for pensar no que isso produz como significado para essa narrativa. Existe aqui, então, essa tensão não apenas entre ficção e realidade, mas também entre o que se sabe e aquilo que se imagina, conforme essa narradora vai desfiando as histórias dos desaparecidos políticos que são entrelaçadas pela entrevista / confissão do homem que torturava. E, aliás, uma coisa importante a se dizer é que uma das marcas dessa narrativa é a vertigem devido ao excesso de informações, de relatos, de memórias, de núcleos narrativos, de personagens, enfim. Então é um tipo de livro que, apesar deles não ser muito, muito longo, nessa minha edição aqui, ele tem 219 páginas, não sei quantas páginas vai ter na edição brasileira, mas enfim, então veja, não é uma história muito longa, mas ainda assim é aquele tipo de livro que você tem que ter uma memória muito boa para você reconhecer o nome de todos os personagens devido a essa profusão de informações. Mas esse excesso é organizado segundo uma ordem mais ou menos padronizada. Então, a cada novo capítulo, a narradora começa mencionando algum capítulo da série ou fazendo referência a outros produtos da cultura pop. Depois, ela faz uma conexão entre esse outro texto
e a vida dela. Em seguida, ela descreve algum evento do contexto da ditadura e, finalmente, ela estabelece uma relação de paralelismo entre esses três elementos: a série, a vida e a ditadura. Com isso, é como se a autora estivesse tirando a memória do museu, pensando nela como algo produtivo, como algo que faz parte do cotidiano, que continua, portanto, produzindo um efeito que não é um efeito apenas discursivo, mas também um efeito político. E aí entra em cena um outro movimento importante para esse romance da Nona Fernandes, que é uma crítica ao Museu da Memória e dos Direitos Humanos, que foi inaugurado no Chile em janeiro de 2010. Essa relação que se estabelece entre o romance e esse espaço museológico da memória fica explícita na medida em que, tal qual o museu, o livro também é dividido em zonas. Então aqui nós temos, vou usar a tradução que eu fiz, não sei como ficou em português esses títulos, mas enfim, o romance é dividido em zona de ingresso, zona de contato, zona fantasma e zona de escape. A grande crítica que a autora faz aqui é que essa fragmentação do espaço do museu cristaliza a memória e torna tudo meio superficial. Então você vai de um espaço para o outro como se estivesse ali andando em uma exposição qualquer e não em algo com um peso político tão importante. E, na verdade, esse é um problema de tudo que está por trás dessa espécie de mercado da memória, que, por um lado, nos alerta sobre algo terrível, que não pode voltar a acontecer, mas que, por outro lado, acaba se tornando um lugar de visitação, né? E aí, sobre esse Museu da Memória e dos Direitos Humanos, é dito o seguinte nas páginas 30 e 32. Como é feita a curadoria de um museu sobre a memória? Quem escolhe o que mostrar? Quem escolhe o que ficar de fora? O museu não tinha uma ordem específica. Não considerava um antes e um depois. Porque quando o assunto é o horror, a lógica não importa muito. Todos os crimes se convertem em um único crime. E a narradora diz isso porque, aos poucos, ela vai percebendo que tem muitas lacunas, mesmo nesse discurso museológico e, portanto, oficial, sobre o que foi a ditadura, discurso esse que se pretendia um verdadeiro arquivo dessa memória desses tempos tão complicados, né? De modo que a imaginação vai se tornando cada vez mais importante para engendrar a narrativa. Então, por exemplo, o museu ele não chega em momento algum a mencionar o Valenzuela, porque ele não se encaixa confortavelmente nem como mocinho, nem como vilão dentro da lógica da curadoria. Portanto, a narradora só pode imaginar o discurso dele e ela se esforça em fazer isso, principalmente depois que, assistindo à entrevista do Valenzuela pela televisão, enquanto trabalhava ali naquele roteiro do documentário, essa narradora percebe que, em certo momento, o reflexo dela se confunde com a imagem dele ali na tela da TV. E aí ela diz o seguinte na página 16. Meu rosto se reflete na tela da TV e se confunde com o rosto dele. Eu me vejo por trás dele, ou talvez em sua frente. Pareço um fantasma na imagem, uma sombra espreitando, uma espiã o vigiando sem que ele note. E talvez essa seja a coisa mais impressionante e mais incômoda nesse romance. O fato de que aqui o perseguidor vira perseguido. O fantasma que nós temos aqui não é o fantasma do desaparecido político ou do torturado. O fantasma que nós temos aqui é o fantasma da pessoa que faz desaparecer. É o fantasma do torturador, que é quem confessa, que é quem se esconde, que é quem vira clandestino, muda de identidade, se exila e passa o resto da vida com o corvo do Edgar Allan Poe no ombro, lhe dizendo nunca mais, o que é mais uma intertextualidade presente aqui neste romance. Só que isso não significa
que o Valenzuela seja um coitado, muito pelo contrário, né? Já que o tempo todo a narradora também não deixa de lado a história de vários militantes, e aqui, enfim, eu anotei o nome de alguns deles para poder falar um pouco dessas histórias para vocês. Então, o primeiro que eu vou mencionar aqui brevemente é o Alonso Garrona, que ganhou o apelido de Yuri em homenagem ao Yuri Gagarin, né, aquele cosmonauta soviético. Outro desses militantes que tem a história narrada aqui é o Carlos Malurri, que foi preso na frente da mãe dessa narradora e que é comparado a um personagem de Além da Imaginação que muda para um outro planeta e fica o tempo todo tentando mandar mensagens para sua terra natal. Outro militante cuja história chama muito a atenção é o José Weibel, que foi preso enquanto levava os filhos para a escola, e aí ele foi detido dentro de um ônibus na frente da família, enfim, então uma história muito triste. Existe aqui também a história do Carol Flores, que tal qual o Valenzuela traiu a causa e se aliou aos inimigos, mas no caso do Carol Flores, ele fez isso para proteger os irmãos que também tinham sido presos e estavam sendo torturados, então ele se torna um agente duplo para poder se sacrificar pela família, de certa maneira. Outra narrativa que nós temos aqui nesse romance, que chamou muito a minha atenção, é a história da Lúcia Vergara, do Arturo Villavedia e do Sérgio Penha, que foram mortos em uma operação que contou com mais de 60 policiais que fizeram uma verdadeira carnificina na casa onde viviam esses 3 militantes, porque eles se envolveram no atentado que matou o general Carol Urzúa dias antes. E o mesmo aconteceu com o Alejandro Salgado e com o Hugo Ratier, que tinham nomes falsos e viviam em uma casa com o filho do Alejandro, que era um adolescente chamado Mário, que é outro nome falso. A mãe desse rapaz também era uma militante, mas ela conseguiu fugir, né? Ela conseguiu fazer uma viagem internacional. Só que aí, tempos depois, um pouco antes da família conseguir viajar também, a casa onde essa família vivia, onde o resto dessa família vivia, foi igualmente metralhada pela polícia, e o único que conseguiu sobreviver dessa situação toda foi o próprio Mário, que tinha a mesma idade do filho da narradora. Então, o tempo todo, essa narradora compara o Mário com o próprio filho, como se ela estivesse ali ocupando a posição de mãe desse rapaz também. Então, esse capítulo é um capítulo muito triste por conta disso tudo. Quer dizer, um rapaz, ele não sabia que vivia na clandestinidade, porque ele vivia desse modo desde que nasceu, né? Então, veja, em todos esses casos, e em vários outros que são narrados aqui, o Valenzuela esteve presente e deu detalhes que não constavam no Museu da Memória, que é esse receptáculo, digamos assim, da memória oficial, desse arquivo oficial da ditadura. Por isso, cabe ao romance imaginar aquilo que física e oficialmente não pode ser lembrado e entendido por via da razão, e recorrer à ficção é um modo de desestabilizar esse discurso oficial ao driblar a incapacidade da linguagem de representar de um jeito mimético um evento que é traumático, que invariavelmente entra no campo do irrepresentável, entra no campo do inenarrável. E, aliás, isso até me deu, enquanto eu estava aqui pensando em como estruturar esse vídeo, ao pensar nisso, ao pensar nessa memória que não pode ser completamente narrativizada, isso me deu uma ideia de fazer um vídeo falando apenas sobre essa relação entre trauma, memória e literatura. Talvez um dia esse vídeo saia, talvez, não sei quando. Mas então veja como essa ficcionalização a partir da realidade vai no caminho contrário ao daquele que a narradora percebe no Museu da Memória e dos Direitos Humanos. Porque, ao criar essa ficção, a autora coloca em evidência o quão dramática é a realidade, ao invés de fazer dessa mesma realidade algo superficial, algo cristalizado. Ao fazer dessa realidade mnemônica um espaço pelo qual as pessoas simplesmente circulam. E a autora faz isso se utilizando principalmente de 2 recursos estéticos.
O primeiro deles é a autoficção, que não é simplesmente misturar o real e o ficcional, mas sim criar um discurso ambíguo, um discurso que torna ficção e realidade dois elementos praticamente indistinguíveis. Portanto, a autoficção avança um passo em relação à autobiografia, né? E o segundo recurso estético utilizado pela Nona Fernandes aqui, que eu já mencionei bastante ao longo dessa minha fala, é justamente esse movimento intertextual que, ao recuperar a ficção científica ou a narrativa de detetives, permite que essa narrativa aqui sobre o trauma se traduza em uma linguagem aparentemente simples. E assim como eu já mencionei antes, a autora desestabiliza dessa maneira a nossa percepção da realidade, uma vez que ela nos mostra que aquela série de ficção científica não é muito distante do que estava acontecendo no Chile dos anos 70, como se a realidade tivesse algo de irreal, né? Então essa contradição é bastante interessante quando a gente acompanha como ela se desenvolve ao longo aqui da narrativa desse romance. Só que, ao mesmo tempo, existe algo de testemunhal do romance na medida em que a autora, o tempo todo, nos aproxima daquilo que está sendo narrado. E o uso do presente verbal aqui explicita essa aproximação. Não sei se isso vai se manter, ou se manteve, né, na tradução para o português, mas enfim. E aí, considerando esse caráter testemunhal do romance, eu vou citar aqui duas questões importantes para o estudo do testemunho, só para poder, enfim, encerrar o vídeo. Aí, quem sabe um dia eu volte a esse tema aqui no canal, né? Então, primeira dessas questões sobre o estudo do testemunho. Hoje, e aí entenda-se hoje como, sei lá, nos últimos 30 anos, a tendência é que se pense no testemunho como um discurso atravessado pela ficção. Daí se justifica esse uso ficcional que a autora faz aqui do testemunho ao longo do romance. E aí, como leitura complementar, para poder, enfim, pensar um pouco sobre essa relação entre testemunho e ficção, eu indico principalmente um ensaio do Márcio Seligman Silva, intitulado O Testemunho entre a Ficção e o Real. Esse ensaio está aqui em História, Memória e Literatura, O Testemunho na Era das Catástrofes, que é um livro organizado pelo próprio Márcio Seligman Silva. Então, se você não conhece, fica a minha sugestão. E a segunda reflexão importante para os estudos do testemunho é a seguinte: tem um livro do Primo Levi, ou Primo Levi, enfim, chamado Os Afogados e os Sobreviventes, que é este livro aqui. Ele é mais conhecido lá pelo É Isto um Homem, se não me engano, né, o nome do outro livro dele. Mas eu vou falar desse livro aqui agora brevemente, porque no prefácio desse livro, na página 12, se não me engano, exatamente, na página 12 dessa minha edição aqui, o autor diz que as pessoas que verdadeiramente testemunharam os horrores dos campos de concentração são aquelas que não sobreviveram. São aquelas que, como diz o próprio autor aqui, tatearam o fundo dessa experiência traumática e não conseguiram voltar. São aqueles que se afogaram, né, nesse mar do trauma, digamos assim. E me parece que isso deve ser considerado também aqui nesse romance da Nona Fernandes. Quer dizer, o testemunho mais preciso do que foi uma ditadura não existe, porque só quem poderia testemunhar, de fato, os maiores horrores que aconteceram durante a ditadura são aquelas pessoas que, por exemplo, desapareceram. São aquelas pessoas que morreram durante as sessões de tortura, né? São aquelas pessoas que entraram nessa dimensão desconhecida e não voltaram de lá nunca mais, né? Então, me parece que, como leitura complementar, pensando nessa segunda questão sobre o estudo do testemunho, fica aqui a recomendação de leitura do prefácio de Os Afogados e os Sobreviventes, né? Então, veja, por todas essas questões que eu fui falando ao longo desse vídeo, fica aqui a minha recomendação enfática para que você leia The Twilight Zone, ou Além da Imaginação, ou
A Dimensão Desconhecida, seja lá como for a tradução desse livro aqui no Brasil. Enfim, leia porque vale muito a pena, certo? Eu vou deixar na descrição certinho as referências de tudo isso que eu fui falando, vou deixar também os links de alguns vídeos que eu fui citando ao longo dessa minha fala, e deixarei por fim na descrição o link para o meu perfil no Apoia-se, assim caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta mostrar para o algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplex.